Vamos lá, pessoal, estamos de volta para mais uma aula. Nós vamos falar agora sobre a eletricidade. Esse primeiro slide é só uma introdução, ele não tem muita importância para a nossa prova. As situações mais importantes nós vamos falar em seguida, mas essa introdução, o que a voltagem, para a gente entender? A voltagem é a resistência vezes a carga. A voltagem indica a força utilizada para movimentar os elétrons, e a amperagem indica a quantidade de elétrons que sai de um ponto para outro. Pessoal, é a amperagem que causa a lesão. É a amperagem e não a voltagem, como muitos pensam. Em outras palavras, a voltagem é a indicação de força de movimentação e a amperagem é a indicação de elétrons livres que foram movimentados sob uma determinada voltagem. Como eu falei, o que causa lesão é a amperagem, mas a voltagem pode potencializar a lesão da carga. A amperagem causa lesão, mas a voltagem pode potencializar a lesão da carga. Ações lesivas. Fibrilação ventricular. Aí já começam as partes mais importantes para a prova. Quando uma corrente elétrica atravessa o coração, pode ocorrer uma desorganização, pode desorganizar a corrente natural do coração, causando uma parada cardíaca. Nós sabemos que o coração bate sístole e diástole em uma corrente natural provocada pelo próprio organismo. E essa corrente faz com que o coração bata. Quando o indivíduo ele sofre uma descarga elétrica, atinge o indivíduo, ele pode causar uma fibrilação ventricular, desorganizando essa corrente elétrica ou até mesmo provocando uma parada cardíaca. E isso é a primeira ação da energia elétrica no corpo humano. O segundo é uma tetania, é a contração dos músculos respiratórios, causando uma parada cardiorrespiratória. Então, ela pode atingir diretamente o coração, causando uma parada cardíaca, ou também contrair os músculos respiratórios, causando uma parada cardiorrespiratória. Então, os músculos, o pulmão é atingido, os músculos que são utilizados na respiração são atingidos por essa descarga elétrica e eles se contraem, fazendo com que o indivíduo não consiga respirar e provocando uma parada cardiorrespiratória. Então, fibrilação ventricular ou tetania. Continuando, a eletricidade. A eletricidade ela pode ocorrer por fontes naturais ou fontes artificiais. E cada uma dessas fontes, sejam naturais ou sejam artificiais, ela tem suas particularidades e nós vamos diferenciar e vamos falar sobre cada uma delas. É lógico que a eletricidade natural, provocada pelos raios, as artificiais, pelos choques elétricos, pelas descargas elétricas, aquelas comuns, tomadas, fios elétricos, aparelhos eletroeletrônicos, etc. Os raios naturais, eles podem ser descendentes ou ascendentes. Imagine uma nuvem com a carga negativa, quando ela atravessa uma área positiva, ela cai o raio desce, mas pode ser o inverso. Existem, se você pesquisar na internet, você vai ver vídeos de raios que sobem, que saem da Terra em direção às nuvens. O que acontece? Esses raios que sobem, eles não são danosos, mas os raios que caem, eles são danosos, eles provocam perdas econômicas, financeiras e também causam lesões e morte. Enquanto os choques elétricos, geralmente, quando ele atinge a pessoa, ele pode causar também lesões e também a morte. E há diferentes epônimos e diferentes nomenclaturas para as lesões provocadas por raios e também por choques elétricos artificiais. Eletricidade natural.
Qual que é o nome do choque elétrico natural, do raio, que quando ele causa morte? É fulminação. O indivíduo sofreu um choque elétrico e ele morreu, ele foi fulminado, fulminação. Ele não morreu, chama-se fulguração. Choque elétrico natural, letal, é fulminação. Choque elétrico, descarga elétrica pelo raio, não letal, chama-se fulguração. E o mais importante nesse slide aqui, que é matéria de prova, é o sinal de Lichtenberg. Isso você deve memorizar, não tem como. É o epônimo. Nós teremos, como eu já falei, uma aula só de epônimos. E nós vamos lembrar desse sinal de Lichtenberg. O que é o sinal de Lichtenberg? É a lesão arboriforme com hematomas e fraturas. Você só deve lembrar que Lichtenberg é o sinal causado pelo raio, pela eletricidade natural, porque você vai ter que diferenciar do Jelinek, que é o sinal pela eletricidade artificial. Nós vamos chegar lá. Mas, então, memorizando. Eletricidade natural, sinal de Lichtenberg, a lesão arboriforme com hematomas e fraturas. Eletricidade artificial. O que é a eletrocução e a eletropressão? A eletrocução é a ação sistêmica ou letal da energia elétrica artificial. Observação, o Genival Veloso França, ele chama de eletropressão a eletricidade fatal. Fatal e não fatal ele chama de eletrocução. Mas, para a maioria das bibliografias, a eletrocução é a eletricidade quando ela causa morte. É o choque elétrico artificial. Quando causa morte, é a eletrocução. E a eletropressão, a não letal, é a síndrome desencadeada pela eletricidade artificial. As lesões localizadas mais simples são, nós falaremos a seguir. Por enquanto, o que nós temos que observar? Nós vamos fazer uma revisão aqui, porque isso é matéria de prova e é muito importante. Como eu falei da lesão, a eletricidade natural, eu disse que a lesão letal era a fulminação e a não letal, a fulguração. Aqui, na eletricidade artificial, a letal é a eletrocução e a não letal é a eletropressão. Mas se a sua bibliografia para a prova for Genival Veloso França, ele considera a eletrocução como choque elétrico letal ou não. Então você deve observar isso aí e vamos prosseguir. As lesões mais comuns aí na eletricidade artificial. Nós temos a marca elétrica de Jelinek. Lembra que eu falei aqui na eletricidade natural que nós tínhamos o sinal de Lichtenberg? Aqui na eletricidade artificial nós temos a marca elétrica de Jelinek, ou marca de Jelinek, ou sinal de Jelinek. É uma lesão esbranquiçada e dura, mumificada, com a forma do eletroduto, ou seja, ela possui a forma geralmente do objeto que encostou ali naquele local da lesão, com um centro encovado e bordas elevadas. Observe também a metalização, ou salpicos metálicos, marcas com destaque da pele e metal do eletroduto fundido no fundo das mesmas. Então você observa aqui a metalização da lesão, sinais de salpicos metálicos no fundo da lesão. Essa é a marca de Jelinek. Geralmente na prova eles não colocam figuras para você, mas você deve saber então o quê? Que a marca de Jelinek é choque elétrico artificial, enquanto o sinal de Lichtenberg é a lesão da eletricidade natural, no caso o raio. Lichtenberg e Jelinek, isso você tem que saber de cor. Ainda falando da eletricidade artificial, nós temos o efeito Joule. Efeito Joule é a transformação da energia elétrica em térmica, podendo dar queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau. Nós já vimos na televisão, já vimos na internet,
imagens, né, de pessoas que sofreram queimaduras com o choque elétrico. É o efeito Joule, transforma a energia elétrica em térmica. Pode cair na prova. A transformação da energia elétrica em térmica, causando queimaduras no corpo humano, é chamado de quê? Oftalmia elétrica, lesões vasculares, sinal de Lichtenberg, Jelinek, o efeito Joule. Você deve saber que é o efeito Joule. Oftalmia elétrica, formação de cataratas, lesões nervosas, neurites, parestesias, atrofias musculares e paralisias. A lesão causada nos olhos pela eletricidade artificial, oftalmia elétrica. Não tem como errar essa questão na prova. Lesões vasculares, fragilizagem vascular. Então, a eletricidade artificial, ela pode causar lesões nas veias, fazendo com que elas fiquem frágeis e sujeitas às outras lesões. Lesões ósseas também, formação de pérolas de fosfato de cálcio. Então, lesões ósseas, lesões vasculares, oftalmia elétrica, efeito Joule. São lesões causadas pela eletricidade artificial. Na eletricidade, nós temos que falar ainda de alguns sinais gerais. Alguns sinais gerais da eletricidade. Pode haver morte por hemorragia no cérebro e ainda por arremesso. O indivíduo sofre um choque elétrico muito forte, uma amperagem muito alta. Ele pode morrer pela hemorragia, mas pode também ser arremessado a longas distâncias. Há choques elétricos em que o indivíduo ele fica preso naquele local, mas há também choques elétricos onde o indivíduo é arremessado a longas distâncias ou a curtas distâncias, e esse arremesso pode fazer com que o indivíduo bata a cabeça e venha a morrer. Então, por arremesso e também por hemorragia. Tanto a eletricidade artificial quanto a eletricidade natural. Um outro sinal geral é o sinal de Piacentino, mais um epônimo aí para nossa lista. Sinal de Piacentino, pontilhado hemorrágico no pescoço, no tórax e nas conjuntivas. Então, esse pontilhado hemorrágico também é um sinal da eletricidade, de alguém que sofreu um choque elétrico. Então, sinal de Piacentino. Nós temos ainda, nós falamos do pontilhado hemorrágico, sinal de Piacentino, mas eu gostaria de voltar aqui num detalhe, pessoal. Então, nessa eletricidade artificial, duas coisas mais importantes então para guardar. Eu vou voltar porque são de extrema importância e tem caído em concurso. Eletricidade natural, fulminação. Na eletricidade natural, a morte é fulminação. A lesão sem morte, fulguração. A eletricidade artificial, a morte é eletrocução. Sem morte, eletropressão. Se for o Genival Veloso França, morte ou sem morte, eletrocução. E um outro grande detalhe que vocês devem memorizar é sinal de Lichtenberg, a lesão causada na eletricidade natural, enquanto a causada pela eletricidade artificial é a marca elétrica de Jelinek. Você deve memorizar esses detalhes. Nós falamos então, pessoal, da eletricidade, nós pincelamos tudo aquilo, todas as possíveis questões de concurso público da eletricidade. Falamos da natural, falamos da artificial, falamos dos detalhes da eletricidade geral e nós entraremos na próxima aula falando da energia radioativa e das suas lesões. Então nós vamos falar da energia radioativa. Nós paramos por aqui nesse vídeo. Aguardo vocês, um bom estudo e até a próxima.